1 Pedro, capítulo 5, versículo 8 e 9. 1 Pedro, capítulo 5, 8 e 9. Vos saúdo com a paz do Senhor Jesus, pastor Stanek, pregador do mato, em mais uma mensagem que eu quero deixar para toda a igreja de Deus na terra. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8 e 9. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Versículo 9. Ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Primeiro assunto que nós queremos tratar é a questão doutrinária. O que aconteceu? A Bíblia diz: não extinguais o Espírito, não extinguais o Espírito, ou seja, não apague o Espírito. Então os teólogos principalmente da atualidade, eles resumem os assuntos bíblicos para a época, para a cultura. Sendo que na Bíblia isso não pode ser feito. As doutrinas dos apóstolos, elas foram inspiradas pelo Espírito de Deus, visando toda a igreja de todas as épocas. Então as doutrinas são para todas as épocas. Todas as épocas existiam os seus costumes, os seus usos, mas o Espírito Santo, ele é transcendente. Então nós estamos num texto que serve para a nossa atualidade. E o apóstolo está mandando ser sóbrio. O que é ser sóbrio? É não estar embriagado, é não estar bêbado. A Bíblia diz que o vinho é escarnecedor. E não é só o vinho que embriaga o homem. Não é só a cachaça, não é só a maconha. Mas existem outras coisas que embriagam o homem. Toda a vaidade, quer dizer, exagero, ausência de limite. Tudo aquilo que você não domina, você é dominado. Aquilo que você não domina vai te dominar. Então, existem várias coisas que podem embriagar o homem, como a prostituição, o excesso de tudo, até mesmo de conhecimento. Existem muitas coisas que podem embriagar o homem. E o apóstolo Paulo nos exorta: não vos embriagueis com vinho em que há contenda. Aí ele diz: mas enchei-vos do Espírito. Então o vinho, ele tem o poder de roubar a sua consciência. Não só o vinho, mas a cachaça, a maconha, a prostituição, a busca desenfreada do homem pelo prazer, pela satisfação. Mas também o Espírito Santo, ele tem o poder de dominar o homem, de roubar, dominar a consciência do homem. O homem pode ser cheio do Espírito Santo de Deus. Agora, o homem se enche de lixo, pornografia, novelas, séries,
e depois vai pedir a Deus, me enche do teu Espírito. O Espírito ele enche, ele não completa. A função dele é nos convencer do pecado, do juízo e da justiça. Então ele nos purifica e nos enche no todo. Então não adianta eu me encher de lixo e depois querer que o Espírito Santo complete. Não. Ou eu sou santo, ou eu sou profano, ou eu sou imundo. Aquele que é sujo, suje-se mais. Aquele que é santo, santifique-se mais. Então, enchei-vos do Espírito. Esse é o primeiro ponto. Sede sóbrio e vigiai. Amados, se não vigiar, depois não adianta orar. Não adianta você orar. Não vigiou com aquilo que você vai ver, com aquilo que você vai ouvir, com aquilo que você vai falar. Tem que fazer uma análise. O que falar, para quem falar, quando falar e de que falar. Eu vou resumir o de que falar. Pouco de você, muito de Deus e nada dos outros. É de que falar. Pouco de você, muito de Deus e nada dos outros. Não faleis mal uns dos outros. Vigiai. Jesus vai dizer mais para frente, vigiai e orai. Estejai, pois, apercebido. Aí vem aqui o motivo. O motivo é que o inimigo, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Aí eu vou ilustrar para você, nós vamos fazer uma viagem para a selva. Tá pronto? Vamos lá para a selva. Vamos fazer uma análise na selva. Vamos sintetizar. Vamos fazer um paralelo de um rebanho de búfalos e o rebanho de Deus. O rebanho de búfalos e o rebanho de Deus. E eu coloco o seguinte tema nessa mensagem: segue o rebanho. Você que é homem de Deus, que é servo, serva de Deus, segue o rebanho. Vamos comparar Satanás como um leão real. Na verdade, são as leoas que caçam para eles, mas eles também caçam. E eles caçam com estratégia. Eles são estrategistas. Não tem precipitação. Tem a hora de atacar o rebanho. Tem a visão minuciosa. Análise minuciosa. Quando eles param e ficam prestando atenção no rebanho. Você imagina Satanás ao seu derredor, como um leão, querendo te matar, porque é isso que ele sempre quis e quer fazer: destruir a igreja, destruir
o homem e a mulher de Deus. Imagina aí você agora, um leão te observando. Você está dormindo e ele está te observando. Você está no seu emprego, ele está te observando. Está na escola, ele está te observando. Por isso a vida cristã é uma guerra, é uma caminhada. Vários hinos que são louvados a Deus nos aponta esse aspecto de guerra. Vários hinos que nós louvamos o Senhor. Verei no final dessa jornada, caminhando eu vou para Canaã. É um rebanho de Deus caminhando para Canaã celestial. E o leão está atento, buscando a quem possa tragar. E a mensagem que eu trago é: segue o rebanho. Agora, ao observar o rebanho, aonde que ele vai atacar? Ele vai buscar a ovelha, ou melhor, ele vai buscar o fraco, já que estamos falando de um rebanho de búfalo. Ele vai buscar o fraco, o doente, o que está debilitado, para poder atacar. Agora você imagina um búfalo. Ele olhou uma árvore linda, uma sombra maravilhosa, e falou: vou tirar um cochilo debaixo dessa árvore. Eu vou descansar, eu mereço descansar. Esse búfalo que tem essa opinião, essa atitude, essa decisão, é o crente que no culto do meio de semana ele diz: vou descansar. Na oração de sexta-feira: vou descansar, eu mereço. E para debaixo da árvore. E o rebanho segue. E esse crente vira uma presa fácil. Os seus filhos vira uma presa fácil. Quantos pais e mães que param para descansar, talvez até tenham uma estrutura espiritual, mas o filho não tem, a filha não tem. Para descansar, e o leão, pega o filho, ou pega a filha, e o rebanho já foi embora. Quando está entre o rebanho, está protegido, está protegida. Porque os búfalos, eles se unem. E eles não deixam barato, é leão voando, leoa voando para o alto. Eles enfiam o chifre nela e jogam para o alto mesmo. Porque eles protegem os seus, se eles verem. Segue o rebanho. O rebanho está no pasto verdejante, que é a igreja do Senhor. No culto de meio de semana, na sexta-feira, está comendo, está se alimentando. Mas aquela desapercebida, está tirando uma soneca, está descansando. É a procrastinação, a preguiça. Não faz um esforço para estar com o rebanho,
A mulher bota culpa no marido, o marido bota culpa na mulher. E às vezes o leão pega o filhote. Aí a mãe fica lá, em vez de ir até o rebanho, se fortalecer, buscar socorro, porque na frente do rebanho está o leão da tribo de Judá. Aquele que tudo pode. Mas essa mãe, ela fica com a intenção de proteger o filhote. E às vezes acaba morrendo junto, porque o leão não perdoa. E ele acaba matando o filho e a mãe. Às vezes o leão já envolveu o filho na cachaça, na maconha, na prostituição. E a mãe e o pai estão lá achando que vai proteger. Não. Segue o rebanho. No rebanho é que está a força. Enquanto teu filho está vivo, há esperança. E é no calor do rebanho, é nas orações, na força do rebanho, é que você vai vencer o leão. O rebanho, ele marcha. Estão protegidos ali no meio do rebanho. E o rebanho de Deus está indo para a Canaã celestial. Existe algo que espanta os leões, que é o fogo. Se acende uma fogueira e os leões não se achegam. Ao ver o fogo, eles ficam acuados. Eles não se aproximam de uma fogueira. Tem medo. E eu quero dizer a você que no meio do rebanho, quando o rebanho está reunido no pasto verdejante do leão da tribo de Judá, se acende o fogo do Espírito Santo. E o crente, ele sai para a sua casa, cheio do Espírito Santo, e o leão não se achega a ele, porque tem medo do fogo. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, Salmo 133. Mas essa união não é para ficar enfiado na casa do irmão, não é para estar esgotando as compras do irmão, comendo galinha gorda. Ou o irmão fez as compras, você vai lá e... Não! Essa união é, vamos fazer assim, vamos. Vamos fazer uma consagração, vamos. Vamos fazer um culto ao ar livre, vamos. Segue o rebanho. Não puxa para trás. Se une. Deixa de ser do contra. Nem sempre o rebanho tem que atender o seu orgulho. Muitos morrem por causa do orgulho. Deixa de seguir o rebanho porque o seu orgulho não foi atendido. E eu quero dizer a você, o leão está solto. E ele não brinca de ser leão. Ele vai te pegar. Engole o seu orgulho e segue o rebanho. Porque na frente do rebanho está o leão
da tribo de Judá. Ah, pastor, o senhor está falando assim porque não sabe o que eu passo. Na igreja, toda a igreja está cheia de crente falso, caloteiro, X9, 71, umas irmãzinhas sem vergonha, uns irmãos sem vergonha. Toda a igreja tem isso. O pior problema que o apóstolo Paulo sofreu, creio eu, foi os falsos irmãos. Eu sei disso. Eu sei. E o apóstolo que estava sendo inspirado por Deus para escrever para nós esse texto, ele também sabia. Porque ele disse assim: ao qual resisti firme na fé, sem toscanejar, sem vacilar. Você está seguindo a multidão ou Jesus? Porque esse rebanho tem um condutor que não é caloteiro, não é X9, não é 71, não, nunca pecou, ele é santo, santo, puro, perfeito e verdadeiro. É o leão da tribo de Judá. Aleluia. E é ele que está na frente do rebanho. É ele que você deve se espelhar. Hoje em dia está complicado. Você vê um crente fazendo uma lambança, aí se você comentar, aí ele fala assim: isso é por quê? O senhor não viu o que fulano fez. É um tal do homem querer se justificar e nos erros dos outros. E o leão não está para brincadeira. Vigia. Porque se você se escorar no pastor, o pastor cai. Profeta cai. Evangelista cai, diácono cai. Mas aquele que está na frente do rebanho, aleluia, ele não cai. Ele é a rocha da nossa salvação. Segue o rebanho. Eu sei que tem isso tudo na igreja. Tem. E ele também sabe. E de vez em quando o leão faz isso, ó. Você tá vendo aí. Crente que se firma no outro. Quer fazer o que todo mundo está fazendo. O leão está solto. Ao qual resisti firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. O teu sofrimento não é só teu. Deixa eu te contar uma experiência de um homem que ia se suicidar porque as aflições, as tribulações estavam demais. E ele falou: só me resta o suicídio. Foi caminhando para o precipício. E ao chegar no precipício, deu uma rodadinha para olhar a última vez. Mas quando ele olha para trás, girando 90 graus, ele vê um homem, porque ele vinha comendo uma penquinha de banana
e jogando as cascas para trás. Quando ele olha, ele vê um homem vindo comendo as cascas. Você tem motivo de sobra para parar de reclamar, de murmurar e dar glória a Deus. Porque se você olhar para trás, você vai ver o quanto que Deus já te abençoou. E que tem gente numa situação pior do que a sua. As mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. No mundo tereis aflições, e aflição é sofrimento. Segue o rebanho. E a missão do rebanho é estar protegendo. Tem muito crente na igreja que não enxerga. Jó disse, eu fui os olhos do cego. Mas tem muito crente que na igreja que tem discernimento. E você tem a missão de proteger aquele que não enxerga. Você tem a missão de ser os olhos do cego, para que ele não debanda do rebanho. A Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. E no rebanho nós podemos aquecer esse amor, orando um pelos outros, protegendo uns aos outros. Aleluia. Com amor fraternal, suprindo as necessidades uns dos outros. Lembrando que aquilo que está sobrando a você está faltando a alguém do rebanho. Não precisa ninguém seguir o rebanho se arrastando. O Senhor gostaria de chamar a sua igreja de igreja primitiva. Hoje nós consumimos mais, 5 vezes a mais, do que na década de 50. Por causa do alto consumo, nós estamos se esfriando no amor. Estamos ficando egoístas, deixando de cuidar do rebanho. Quantas pessoas aposentadas que tem na igreja, que recebem um salário bom, que sobra no bolso, olha pelo rebanho. Aquele irmão, aquela irmã que tem 6, 7 filhos, 8, 10, 5, dá uma olhada. Tinha uma irmã na nossa igreja, pena que ela foi para outro rebanho, mas está seguindo. Mas ela tinha isso com ela. Jó disse, eu buscava com diligência pelo necessitado. Aleluia. E é justamente isso que essa irmã fazia. Ela olhava na igreja, olhava os irmãos. Quando ela focava um irmão com sapatinho velho, furado, ela dava um jeito quietinha. Comprar um sapato para o irmão. Seguir o rebanho que eu estou falando não é só você caminhar junto, não.
Não é você ficar desfrutando do rebanho da igreja. Não estou falando disso. Estou falando de envolvimento, relacionamento. Crente que só quer desfrutar da igreja. Preguiçoso, preguiçosa. Assim, a desculpa é a vergonha. Eu não canto lá na frente porque eu tenho vergonha. Eu não prego porque eu tenho vergonha. Você é um preguiçoso, é uma preguiçosa. Você não prega, você não canta porque você não ensaia. Você não lê a Bíblia. Você não leva o alimento para o rebanho. Só come. Você não tem vergonha, não. Fica só desfrutando. Eu vos nomeei para que vardes e deis fruto. Não é só desfrutar, não. É só comer do rebanho. Não. Outra. Às vezes você ensaia. Você até tem uma mensagem aí no seu coração, Deus te deu. Mas você fica assim. Se sobrar tempo, eu canto. Se sobrar tempo, eu prego. Se ninguém orar, eu oro. O leão da tribo de Judá, o Senhor dos exércitos, não está interessado no seu resto. Porque você quer dar o resto para Deus. Se sobrar, quer dar sobra para Deus. Certo é você ir lá para aquela fila, fazer fila se for possível, como eu fazia para ir lá na frente da igreja, levar o alimento para o rebanho. Deus não se agrada de covarde. Quantas pessoas têm talento, têm o dom, estão levando para o cemitério, que é o lugar mais rico do mundo. Dr. Miles Murray perguntava para Deus: Senhor, qual é o lugar mais rico do mundo? O Senhor falou para ele: o cemitério. Porque lá está cheio de livros que não foram escritos, projetos que não saíram do papel por causa do egoísmo. E você está levando para o cemitério o seu talento, o seu dom. Ainda quer dar sobra para Deus. Se sobrar, fica com a tua sobra. Deus não quer sobra, não. Briga, entra na guerra. Se você tem um alimento para levar para o rebanho, entra na guerra. Briga para ir lá na frente da igreja. Não seja covarde. O leão está solto. Eis que o machado está posto sobre a raiz da árvore que não der fruto, corta e se lança no fogo. Eu vou ousar dizer que esse machado está na mão do leão, do Satanás. De vez em quando ele pergunta para Deus, ele olha para uma árvore, porque a árvore somos nós, e quanto mais a árvore dá fruto e se colhe o fruto, ele entende que deve produzir mais, mas se não se colhe o fruto nela, ela produz menos. E o leão, o Satanás com o machado, ele pergunta para Deus: posso cortar? Está sempre perguntando: posso cortar? Aí Deus olha
Não tá dando fruto não. Dá uma poldada. Talvez você seja esse que foi poldada. Arrepende-te! Arrependei-vos e convertei-vos. Se converter é mudar de direção. Arrependimento não é remorso. Eu vou fazer a tua vontade, Senhor. Me dá mais uma chance. Aí Deus vai te dar mais uma oportunidade. Vai crescer de novo. Outra não tem jeito, não dá fruto, corta. Arranca. Amados, o leão está solto. Não brinca de ser crente, não. Segue o rebanho. E cuidado para você não seguir um rebanho de bode. Tá bom? Cuidado para você não seguir um rebanho de bode. O rebanho de Cristo é fácil de entender, de compreender. O rebanho de Cristo, ele é pequeno. Sabe por que eu vou dizer que é pequeno? Porque a porta é estreita, o caminho é apertado. Então existe aí um bando de rebanho de bode, onde você pode fazer o que quer, pode comer o que quer, pode ver o que quer. No rebanho de Cristo, não. Ele exige renúncia. Negue-se, pois, a si mesmo. Toma cada dia a tua cruz e segue-me. Renúncia. No rebanho de Cristo tem limites. O bode não. O bode, se você botar uma cerca para ele, dá cabeçada. Vem uma garotada nova aí, que saíram das fraldas, rompendo, arrancando limites que os seus pais, os seus avós colocaram. E fazendo assim um rebanho, não de ovelhas, mas de bode. Então cuidado. Os apóstolos nos instruíram muito sobre o falso Cristo, os falsos profetas, que enganariam a muitos. Então você precisa seguir o rebanho. O rebanho. Jesus só tem uma igreja. Denominação é sinônimo de confusão. Então, Senhor, me revela o rebanho. E Ele vai te revelar. E você vai seguir o rebanho. Muita gente está seguindo. Onde está na frente o leão da tribo de Judá, onde tem o fogo purificador, que é o fogo do Espírito Santo. Que Deus abençoe. Aquele abraço. Fica mais aí uma mensagem do pregador do mato, pastor Stanek. Te peço se inscrever no nosso canal, dar o seu joinha, compartilhar essa mensagem, que é para a edificação dos nossos irmãos e da igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém?